Leila 2. Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, né? Para lembrar vocês o meu nome fácil. Eu sou a Edileuza e ela é Leila Branco. Então, a semana passada nós falamos sobre... Deixa eu ficar assim para ficar com uma postura bem legal. Eu não posso ficar muito não, porque já viu, né? Nós falamos sobre base, né, os fundamentos para você constituir uma família com estrutura para as adversidades, para os dias bons e também para os dias maus, onde a gente entrou sobre a fé, né, que é uma das bases, a esperança e o amor, e o maior destes é o amor. E essa semana nós queremos abordar o assunto sobre perdão, e que está lá no livro de Lucas, capítulo 11, e o verso 4. Né? Por que falar sobre perdão? Nesses últimos tempos, né, o que a gente tem vivido é que a humanidade em si, e aquelas até que se dizem cristãs, né, esqueceu essa parte de perdoar. Mas perdoar de verdade, não aquele perdão da boca para fora, né? Ou aquele perdão... eu perdoo, mas você tá lá e eu fico aqui, está entendendo? Então, esse perdão não é o que a Bíblia ensina. No versículo 4, diz assim: perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem, e não nos deixe que sejamos tentados. Né? Aqui é falando da oração do Pai Nosso, né? Que fala sobre o perdão. Porque primeiro é uma via de mão dupla, né? Eu perdoo para ser perdoado. E dentro do assunto que a gente quer abordar, que é sobre família, muitos casamentos são desfeitos, são destruídos por falta desse cumprimento aqui dessa palavra, que é perdoar. Às vezes as pessoas falam assim: eu perdoei, vamos vida que segue, vamos continuar junto, mas todos os dias lançam no rosto, né? A deficiência que a pessoa fez, a dificuldade que a pessoa agiu com a gente. E perdoar não é que a gente esquece. A gente só não sofre mais com aquela situação. Isso é perdoar, é você realmente não olhar mais para trás. Fazer igual Deus fez com a gente. Mas a gente não é Deus, mas temos o Espírito Santo de Deus em nós. E aí a gente vê as pessoas abrindo mão. Porque... você perdoar é igual você liberar alguém de uma dívida. Alguém tá te devendo alguma coisa. Nossa, ele fez isso comigo. Nossa, ela fez aquilo comigo. Então tá devendo alguma coisa para você. Aí a palavra vem e nos ensina pra gente perdoar no sentido de liberar a pessoa daquela dívida. A pessoa daquela deficiência que teve com você. Mas a gente não faz isso. A gente fala assim: não, eu te perdoo, irmão. Eu te perdoo, marido. Eu te perdoo, mulher. Eu te perdoo, filho. Mas amanhã tá cobrando de novo aquela dívida. Porque quando você traz de novo à tona uma coisa que você disse que perdoou, é porque não foi perdoado. E se você não perdoou, não tem como você seguir em frente. Se você realmente não fez isso de dentro para fora, não tem como você construir nada. E às vezes, né, a gente esquece daquela palavra quando o rei, né, Jesus fala de um rei que perdoou a dívida de um servo, e ele devia muito, mas muito mesmo. E ali ele implora pelo perdão para o rei, e o rei perdoa, porque ele não tinha como pagar. Só que chegando um pouco mais para frente, ele encontra uma pessoa que deve para ele. E ali ele começa a cobrar aquela pessoa, e a pessoa falando: eu não tenho como pagar, eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso. E ele ali, não, que ele tem que ser preso, que ele está devendo, e ali cobra aquele valor que aquele homem devia para ele. E uma pessoa de longe vendo, né? Aí chega até o rei e fala assim: olha, você perdoou a dívida de fulano, mas fulano não perdoou a dívida de ciclano. Não é verdade, Leila? E ali o que é que o rei faz? O rei se sente na obrigação de, já que ele não perdoou, então que ele seja aprisionado. E quantas pessoas não estão sendo aprisionadas por causa disso? O inimigo vai lá até a Deus e fala: olha, o Senhor perdoou a dívida da esposa, o Senhor perdoou a dívida daquele marido, mas ele não está querendo perdoar, não.
Então, um rei, por não ferir a palavra dele, ele se sente no direito mesmo de ir lá cobrar aquela dívida. Porque o que é que diz o Pai Nosso? Perdoai para você ser perdoado. Então, se você quer o perdão de Deus e se você quer a bênção chegando na sua casa, chegando na sua vida, primeiro você tem que fazer a sua parte. Ou nós achamos que o nosso pecado diante de Deus é menor do que o pecado do homem com a gente. E aí as pessoas estão abrindo mão disso. Eu perdoei, mas ele lá e eu cá. Eu perdoei, mas jogo na cara todo dia. Eu perdoei, mas eu tô sofrendo toda noite, chorando, porque quem passou fui eu, aí ele me traiu, ela me traiu, aí ele falou mal de mim. E a gente não exala esse amor. Porque um dos pontos do amor verdadeiro, que é o amor de Deus, é que o amor não tem ressentimento. O amor não fica lembrando dívidas do passado, dívidas que ele perdoou. O amor, ele verdadeiramente lança no mar de esquecimento todo o mal. Como você pode construir a sua família? Como você pode reconstruir os muros que foram fendidos da sua casa, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, ou até na sua própria vida, se você não perdoar? Como é que esse casamento pode continuar se você verdadeiramente não perdoar? Fica aí uma pergunta para você que talvez hoje está ouvindo esse vídeo, está vendo? Será que você perdoou verdadeiramente? E se você não perdoou verdadeiramente, eu te convido no dia de hoje a pedir a Deus. Porque tem gente, Leila, que quer assim, não, quando eu senti no meu coração, isso é uma ordem. Na verdade, sentimento não tem nada a ver com cumprimento de palavra. Não. Sentimento não tem nada a ver com espírito. É verdade. Sentimento tem a ver com alma, né? Como nós já até disse um pouco, esse negócio de sentir, que a Adilio está falando, isso aí é uma mentira. Isso aí nem é bíblico, isso daí. Vai vivendo de sensações, né? Vive de sensações. A gente não vive de sensações. Deus nos chamou a gente a viver por vista. Até porque, pra gente... Não, Deus nos chamou, olha, Deus nos chamou para viver por vista. Deus chamou para viver por fé. Até mesmo porque obedecer a Deus não é fácil. Mas é possível. Mas é possível. Quando a gente perdoa, quando a gente vai praticar um perdão pra pessoa, não é que é fácil perdoar. A gente só tá cumprindo o mandamento de Deus. E a gente tem que estar todo o tempo pedindo para Deus para nos dar esse coração perdoador. Porque nós estávamos lendo uma palavra agora que o amor, ele lança fora todo medo, né, Edileuza? E tem a ver com perdão isso daí. Porque as pessoas, quando elas não perdoam, elas têm medo de se magoar de novo, né? Elas têm medo de ser passada por boba, né? É medo, tudo isso envolve medo. Então o amor, Deus é amor. Só em Deus a gente consegue. Só em Deus nós conseguimos perdoar. Nós temos que praticar esse perdão. Esse perdão, você não vai assim, esse fruto, porque o perdão é fruto do Espírito também, né? O perdão é um fruto do Espírito também. Esse perdão, ele não é uma coisa que você vai adquirir hoje e vai ficar... É uma guerra constante. É uma guerra constante, exatamente. É uma guerra constante. Você tem que estar buscando isso todos os dias, porque a nossa milícia, né, a nossa luta contra a carne, né, a nossa carne mesmo, quando eu digo isso dessa luta, é a carne e espírito. Vai ser uma coisa constante. Quanto mais você resistir a essa carne, ela vai se tornando mais fraca. Ela não vai te dominar como ela está te dominando hoje. Hoje você pode estar totalmente dominada pela mágoa, pelo ressentimento. E às vezes até já passou muito tempo. Passaram-se anos, passaram-se meses e você continua remoendo. O Senhor fala que a gente tem que perdoar para a gente ser perdoado. E essa é a maior graça de Deus para nossas vidas, é o perdão dele por nós. A Bíblia diz que com o perdão, né, ele foi demonstrado através do amor. Como? Ele amou tanto a humanidade, ele liberou a dívida que a humanidade tinha com ele, dando o próprio filho para ele, dando o próprio filho para o mundo.
Agora eu pergunto, o que você tem dado quando você libera essa dívida? Você diz que perdoou, mas o que você tem feito com essa pessoa que você perdoou? Você se afastou? Então você não perdoou. De que forma você está demonstrando esse perdão? De que forma você está liberando esse perdão só de boca? Ou você continua amiga, ou você continua a esposa ideal. Aí eu perdoei ele, mas eu não vou ser mais aquela Amélia, não faço mais comida como eu fazia antes, não lavo a roupa dele ou do filho, não importa de quem quer que seja. O perdão genuíno é aquele perdão que faz de você ou você ser a mesma pessoa que você era antes. Antes da dívida que a pessoa tinha com você. Quando você perdoa realmente, você não cobra mais aquilo para aquela pessoa. Bom, é como se você voltasse ao início. Ao início que não aconteceu nada, que não teve nenhum problema. Para daí começar a ter alguma coisa. Porque muitas vezes as pessoas tentam manter o relacionamento depois de uma traição. E não consegue. Porque não houve o perdão realmente. Aquela pessoa ainda desconfia. Aquela pessoa ainda joga na cara. Todo dia, aquela pessoa que errou, ela é cobrada da sua dívida. Não é verdade, Leila? E aí é isso que a gente tem que entender. Quando Deus nos chama para o perdão, Ele nos chama para um perdão genuíno. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que para a gente viver o alvo, a gente tem que esquecer das coisas que ficaram para trás. E porque muitas vezes as pessoas não estão vivendo esse alvo. Qual é o alvo de Deus para a família? Qual é o alvo de Deus para as pessoas? É para que as coisas dê certo. Para que tudo vá bem na sua vida. E por que é que você muitas vezes está alcançando esse alvo de ter uma família plena? Eu não estou falando de família perfeita, que não tem problema, que não tem dificuldade. Eu estou falando de uma família que exerce o amor. Que quando vem a adversidade, o que prevalece sobre ela é o amor. Sabe por que muitas vezes você não está conseguindo o alvo? É porque você está olhando para trás. Está olhando o que fulano fez. Está olhando o que ele não fez. E está todo dia cobrando uma dívida que você disse que ele já estava liberado, que ele não precisava pagar. E aí a outra pessoa não suporta, né? A outra pessoa não suporta essa cobrança, a outra pessoa não suporta aquela dúvida, aquela desconfiança todo dia. Aí onde verdadeiramente o casamento sucumbe. Então Deus nos trouxe hoje aqui nessa tarde para dizer para você, se você continuar olhando para trás, se você continuar cobrando uma coisa que você disse que perdoou, você não tem como vencer. Você não tem como reconstruir. E por outra, isso interfere até na sua vida com Deus. Porque já que você não perdoou, você vai ter que ser encarcerado de novo na sua prisão. Qual era a prisão que você tinha antes de ser perdoado por Deus? Você está entendendo? Eu estava aprisionado nas drogas. Você está sujeito a isso. Eu estava aprisionado no adultério, na mentira. Eu estava aprisionado em dívida. Eu estava aprisionado numa depressão. Então, quando a gente recebe o perdão de Deus, a gente é livre dessa prisão. A gente estava pronto para ser morto. Por quê? Porque eu estava em dívida com Deus. Qual era o salário do pecado que eu tinha com Deus? É a morte. Mas aí veio o dom gratuito de Deus. Ele falou assim, olha, quando a gente falou, eu não tenho como pagar, ele teve misericórdia de nós. Falou, não, minha filha não tem como pagar. Eu não posso esperar isso dela porque ela não tem como me pagar. Então, por isso eu vou perdoar essa dívida dela. E aí a gente não faz igual com o nosso irmão. A gente não faz igual com o nosso cônjuge. A gente não faz igual com o nosso filho. E aí a gente se sujeita de novo à mesma escravidão do passado. Na verdade, a falta de perdão, ela causa ela causa uma prisão física, emocional e espiritual. É como se você estivesse tomando um veneno, achando que quem vai morrer é o outro, entendeu? Tipo assim, você não tá perdoando o outro e ele é como se você... Quem não tá perdoando acha que tá fazendo mal pro outro.
Ah, eu não vou perdoar fulano. Como se Ainda quer que fulano pague, né? Isso, então ele acha que a falta de perdão dele, ele vai afetar o outro de alguma forma. E o outro vai continuar vivendo a vida dele normalmente. E essa falta de perdão nessa pessoa, vamos supor, eu não perdoo, ela vai acarretando uma prisão física, emocional e espiritual. Você vê pessoas, Edileuza, que às vezes tem problemas, feridas no corpo. Adoece os ossos, Exatamente. Eu conheço uma pessoa da minha família, que eu não vou dizer o nome, que ela é cheia de problema físico. Uhum. E aí, um dia, eu conversando com Deus, perguntando, porque essa pessoa toma um monte de remédio, vai no médico e tudo mais. E eu orando, perguntando pro Senhor, mas, puxa vida, por que, né? E eu, uma serva do Senhor ainda, falei, por que não cura isso daí? A pessoa tá tomando remédio e não sara. E quando sara, volta logo, sabe? E aí o Senhor falou que ela tinha amarguras do passado. Que ela não tinha liberado perdão até para as pessoas que já nem existiam mais nessa terra. Tipo assim, pessoas que já estavam mortas, ela ainda carregava aquilo. E aí eu vi uma pregação de um pastor que ele fala que quando você não perdoa, é como você levasse um defunto. Você vai dormir, você leva um cadáver para dormir com você. E ele fala que quantas pessoas nós não perdoamos, nós não liberamos o perdão, são as pessoas que nós vamos levar para dormir na nossa cama. E aí ele fala assim, quantos cadáveres, quantos defuntos você tem dormido durante esse tanto tempo? E aí eu conversando com essa pessoa da família, eu vi que ela dorme com vários defuntos. Porque além de ser defunto de verdade, né, literalmente são defuntos, as pessoas que ela não perdoa até hoje, e tem pessoas que ainda são vivas que ela também não perdoou. E aí fica se justificando. Isso, né? E ela leva esses defuntos para dormir. E aí o Senhor mostrou para mim que toda aquela causa de sofrimento no corpo dela são resposta que o organismo dela dá. Você vê que quando a pessoa ela sofre como é que chama? E toda a família sofre com isso. Quando a pessoa ela sofre um susto, um trauma muito grande, ela, de alguma forma, o corpo ele vai responder. O corpo ele age. Você pode conversar com qualquer médico, psiquiatra, psicólogo. O corpo ele vai agir. Por exemplo, quando eu fico muito nervosa, eu tenho alguns hematomas, saem alguns hematomas. Eu não sei se acontece com você. Não. Comigo sai, nas minhas irmãs sai, na minha mãe sai. Aparecem alguns hematomas no meu corpo. É como se eu batesse em algum. É como você batesse em algum móvel. Quando eu fico nervosa, eu extravaso já. Então, né? Eu tô precisando extravasar também. Então, apesar que, não, graças a Deus, não mas tem... Mas eu extravaso hoje com Deus. Com Deus, Hoje já a gente tem que extravasar com Deus, não é com a pessoa, não. Mas assim, hoje não aparece muito, mas antigamente aparecia hematomas na minha perna, no meu braço. E aí eu fui descobrir por causa dos nervosos que eu passava. Que isso aí, porque o meu corpo, ele tava dando uma resposta àquilo que eu tava sentindo. E o corpo da gente, ele dá uma resposta à falta de perdão. Pessoas ficam com insônia, né? As pessoas ficam amarguradas, as pessoas ficam deprimidas, as pessoas ficam com depressão. Quer dizer, ela causa uma prisão. E eu vou... Ela volta pra prisão. Volta pra prisão. A Edileuza falou do amor de coisa. Agora eu vi uma passagem aqui que eu tava lendo aqui, ó, que ele fala que a falta de perdão é uma prisão. Ele tem um versículo aqui, ó, que fala dos verdugos. Que aquele que não perdoa... Ai, continua falando aí, Edileuza. Porque... continua falando aí. Não, então, porque trazendo dentro disso, uma situação que eu passei lembrei. Agora você vai deixar. Agora eu vou esperar. Desculpa aí, uma que a gente é assim situação familiar que eu passei um tempo atrás é sobre isso. A pessoa tinha vacilado comigo mais uma vez, né? Porque a gente ainda tem isso, né? Não, mas eu já perdoei várias vezes, a pessoa vacilou. Tem que perdoar sempre. Entendeu? E aí eu tava passando uma situação meio parecida. A pessoa vacilou comigo de novo. E ali eu chutei o pau da barraca, eu, né, fiz mau saceiro. E eu lembro que o Espírito Santo começou a falar comigo, trazendo aquela palavra que eu estava dizendo sobre o pecado que o rei tinha perdoado, né? A dívida que o rei tinha perdoado, e lá na frente aquele perdoado não o perdoou. Daí eu já fui entendendo que Deus estava querendo que eu perdoasse, e eu achei aquilo um absurdo. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas fulano fez isso.
Que ele que tem que... Porque às vezes Deus não pede nem que a pessoa venha nos pedir perdão. E sim a gente magoada, entristecida, machucada, que vá lá pedir perdão para a pessoa. E ali o Espírito Santo mostrando essa palavra, e ali eu entendi. Ali eu tive temor na palavra. Opa, eu tenho uma dívida muito maior com Deus. Eu tinha uma dívida muito maior que eu não tinha condições de pagar. E agora a dívida que essa pessoa tem comigo é muito menor da que eu tenho com Deus. Então, para eu permanecer perdoada por Deus e alcançar essa graça, e junto com essa graça, as bênçãos que ela acompanha, eu tenho que perdoar também. Independente do que a pessoa fez. É fácil. Eu não tô falando aqui da boca para fora. Eu tô falando de coisas que eu vivenciei. Não foi fácil. Foi uma guerra, a carne e o espírito, a carne procurando justificativa. Não, Edileuza, mas você já fez sua parte. Não, Edileuza, você lutou, você guerreou, a pessoa não aceitou. Você tá entendendo? E ali eu deixei a minha carne de lá. Falei, não, cala a boca. É como o salmista Davi disse para a alma dele: por que te abate a minha alma? Tem hora que a gente tem que dizer para nossa alma: cale sua boca. Eu não vou ouvir a sua voz, eu vou ouvir a voz de Deus, que me manda perdoar para ser perdoado. Eu vou ouvir a voz de Deus que manda dar outra face. Porque quando a gente ouve a voz de Deus e obedece, a Bíblia diz que a gente come o melhor dessa terra. Então não é só simplesmente, né, se fosse simples assim, sentir o rosto no corpo ou um problema nos ossos. Não, a gente adoece a nossa família, a gente adoece a nossa geração, a próxima geração, quando a gente age com falta de perdão. Exatamente. Aqui fala aqui, ó, é lá em Mateus 18:34, que fala assim: quem não perdoa está preso, né? Aí ele fala assim, ó: e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. E aí a palavra verdugo aqui, ela significa torturador. Torturador. Porque além dele ser preso, diz que esse torturador, ele ia ser preso, aqui estava dizendo que ele ia ser preso, e aí havia um torturador, um carrasco, que ele ia entrar dentro daquela prisão e ia torturá-lo ele todos os dias, como castigo, ia castigar ele todos os dias. E esse verdugo é um demônio. Esse verdugo é um demônio, ó, que é uma parábola que o Jesus usou aqui, ó. E aí ele está dizendo que esses demônios, ele amarra a vida da pessoa que retém esse perdão, e eles aplicam a tortura, várias formas de tortura, que essa tortura, ela vai causando angústia, depressão, enfermidades e debilidade física. Então você vê que isso é quando você não perdoa, você acha que vai estar afetando só aqui o teu reino material aqui, ó, esse reino físico aqui. Você vai sofrer no seu corpo, porque o corpo faz parte da terra. Mas você vai estar... aqui está dizendo que os verdugos, eles são demônios. Esses demônios, eles vão ter legalidade. Eles vão ser o seu carrasco. Eles vão te causar depressão, angústia, tristeza, mágoa. Você vai ficar preso na mão dele. Você pode até ir... você pode até prestar o melhor culto que você tiver para Deus. Mas você vai estar devendo. Alguma coisa você vai estar devendo. E esses demônios, eles vão fazer parte da sua vida. É como se eles fossem o seu dono. Eles vão ser o seu dono. Então, na verdade, o perdão, ele só nos beneficia. Totalmente. Ele não beneficia o outro que está sendo perdoado. Porque, até mesmo porque se você perdoa e a pessoa não aceita o teu perdão, aí você não tem mais dívida nenhuma com ela. Aí já é um problema... Exatamente. Aí já é um problema dela com Deus. Você tá entendendo? Então, quando você perdoa a outra e ela não te perdoa, não tem problema nenhum. O problema é você cair na mão desse verdugo. Que ele vai causar toda essa debilidade no seu físico, no seu emocional e no seu espiritual. Você vê que tem pessoas que elas são amarradas, a vida delas é amarrada. Gente, e olha, eu vou falar uma coisa pra você, e eu não tô dizendo isso porque eu tenho facilidade, eu tenho uma dificuldade imensa de perdoar. Só que
quando eu começo a ler a palavra, quando eu começo a ter contato com a palavra, eu vejo que eu estou me fragelando. É um flagelo, a falta de perdão é um flagelo. Você começa a fragelar, você vai fragelando o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, entendeu? Você vai ficando mais escrava ainda da situação. E aí, eu percebendo isso, o que eu faço? Eu luto todos os dias com a minha alma, que não quer perdoar. Porque é a nossa alma que não quer perdoar. O nosso espírito, ele tá pronto para perdoar. Mas a nossa alma, ela é assim. Se apegando. A nossa alma, ela se apega. A nossa alma, ela não tem capacidade de ouvir uma notícia e se estabilizar e falar assim, não, a gente vai resolver. A nossa alma, ela não tem essa capacidade de falar assim, nós vamos orar, nós vamos pensar aqui, vamos resolver a melhor forma para sair dessa situação. A alma não. A alma, ela não tem esse pensamento. A alma, quando ela recebe uma notícia ruim, ela já fica desesperada. Eu vou morrer. Eu tô pega. A alma ela tem esse sentimento, entendeu? Então, ela tá preparada para isso. Agora, o espírito, ele tá pronto. Então, eu brigo o tempo todo com a minha alma. Eu brigo porque a minha alma, ela tem essa dificuldade de perdoar essas pessoas. E isso é uma coisa que já vem de família, viu, Edileuza? Porque eu percebo que algumas pessoas da minha família... É o produto do meio. É o produto do meio. E eu tenho brigado com a minha vida. Mas eu percebo, não para me vangloriar, é tudo para honra e glória do meu Deus. Porque ele é meu pai, ele é que me ensina, ele é meu mestre, ele me ensina. E toda vez quando a minha alma quer desviar dessa palavra, ele vem e fala, não, volta. Você vê que é uma briga constante. É uma briga constante, porque eu sempre, quando acontece algumas situações, ou situações antigas, que a alma traz à nossa memória essas situações, aquela raivinha, sabe? Aquele ódiozinho, entendeu? Só que eu lembro, o espírito, ele lembra e ele fala, opa, volta pro caminho. Aí eu começo a orar. Eu começo pedindo graça pro Senhor. Eu sempre oro, que eu até aprendi com a Edileuza, eu não orava assim. Eu peço pro Senhor me encher de amor. Eu falo, Senhor, enche o meu coração de amor. Me enche desse amor, do teu amor. O Senhor é amor. Porque diz que o amor, ele lança fora todo medo. E o medo causa todas essas coisas aí, você tá entendendo? Então quando eu começo a lembrar de algumas coisas do passado, porque a alma, ela traz, o tempo todo ela tenta trazer isso pra gente. Eu começo a lembrar e eu começo a falar assim, eu não aceito mais isso. Não, aqui quem vive, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu começo a meditar para mim mesmo. Eu começo a falar em voz alta e eu começo a falar para minha alma, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha, minha alma, te aquieta. Cala a sua boca. Que a única pessoa que você tem que mandar calar a boca é com a tua alma e com o diabo. São as pessoas que você tem que falar, cala a tua boca. Você não manda mais aqui, você não tem mais voz ativa aqui. Entendeu? Aí eu falo, cala a tua boca. Vamos lá para a palavra. O que a palavra diz? Aí eu começo a falar. Eu vou falando, eu vou ministrando para mim mesma, porque é muito difícil. Eu tenho uma bagagem de uma tradição, de um costume, de pessoas que têm um sangue na veia, o sangue no olho, como diz uma pastora amiga minha, que tem sangue no olho, tem essa dificuldade de perdoar, fica remoendo aquilo. Então eu tô lutando com essa fortaleza, sabe? Essa fortaleza que foi imprimido aqui, na mente, que foi imprimido na alma. Então eu fico brigando, eu fico lutando o tempo todo, mas eu luto através da palavra. E é assim que vence. É assim que vence. Então, gente, o que a gente está dizendo aqui, a gente não está mostrando que nós somos diferentes, somos melhores. Nós estamos falando uma coisa que nós temos aprendido com o Senhor, de como lutar contra isso. Porque a nossa alma, o tempo todo, ela não quer perdoar mesmo. Não quer. Ela não quer. E quando essa alma ela é carregada de tradições, de costumes, de pensamentos, ela é carregada de uma bagagem, é pior ainda. É pior ainda. Que aí você vai ter que lutar todos os dias, o tempo todo. Eu luto todos os dias, o tempo todo. Verdade. Entendeu? Então, se livra desse verdugo aí. Então é isso, galera, que a gente tem pra você hoje. A gente não quer se prolongar muito para não se tornar um vídeo cansativo. Mas a gente quer que seja um vídeo objetivo, onde tenha um começo, meio e fim. Né? E afinal é essa que Deus quer pra mim e pra você, que a gente viva uma vida de perdão para ser perdoado por Ele. Para que a nossa família não sofra consequências das nossas atitudes, que a gente venha acordar. Então guarde essa palavra no dia de hoje
E na próxima semana, se assim Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez com outro tema, mas sempre voltado para a família, porque é isso que Deus tem nos direcionado, tá bom? Beijo. Beijo, fica com Deus. Tchau. Tchau.